Oi, Geraldo. Oi, Davi. E aí? Me ouvindo bem? Tô perfeito. E aí aqui? Tá escutando aí também? Perfeitamente. Boa. Deixa eu tentar achar o Fábio. Tivemos uma grata surpresa aí. Fábio Lorenzetti, também um craque aí da medicina do sono, do ronco. Aceitou de última hora. Deixa eu ver se ele já está aqui. Aqui, ele está aí. Não tô vendo aqui. Ah, tá aqui o Fábio. O Fábio não pode participar, tá escrito. É? Não sei, tá escrito embaixo do nome dele, não pode participar. Por que será? Leu ali? Você que já está craque aí do mundo digital. Ah, isso eu não sei aqui. Só... RS Neumann. Vamos dar uns 5 minutinhos. O áudio parece que está bom agora. Vou dar mais uma testada aqui com o outro. Deixa eu fixar o tema. Para a galera que for entrando saber do que a gente vai falar. Eu, na verdade, eu acabei fazendo poucas por Instagram. Poucas lives por Instagram. Fixei. O do Fábio não está realmente. Deixa eu ver se ele me manda. Manda um WhatsApp para ele. Tá aqui, ó. Estou vendo, mas não sei como faço para entrar. Ele tem que pedir para entrar. Ele clica. Fábio, precisa clicar ali onde está escrito em cima AB Sono. E aí vai em cima do celular à esquerda. E aí vai dizer pedir para entrar. Aí entra. Entendeu, Fábio? Ó, o Fábio tentou reiniciar aqui para ver se daria certo. Beleza. Ainda temos o pessoal entrando. Esses primeiros 5 minutos já estão. Viu lá, Fábio? Deixa eu ver se eu consigo logar do meu aqui também. Porque muita gente vai terminar entrando pelo meu. Uma parte, pelo menos, né? Sim, eu até nem sabia que era. Eu achei que era do teu. É, eu também achei. É que tu deve ter começado a acessar. Ó, a quem tá entrando é tu. Só que tem que Mas aí desligar o quando eu som. entro nos dois, ó. Tá? Mas desliga o som do microfone, senão fica dando microfonia. Ó, continua com microfonia. Ó, Desculpa. Vamos ver se vai aqui. Bom, vamos daqui desse e acho que eu botei bastante aí que era do. Quer ligar pro Fábio? Tentar mais uma vez convidar ele aqui. Eu não sei se ele está nos escutando. Deve É estar. que ele digitou ali aquela hora. Não. Mas acho que vamos em frente, vamos ver se ele falou que ia reiniciar aqui, ó. Não é possível participar. Deixa eu mandar um WhatsApp para ele aqui. Luciana, que está aí, tem alguma dica para a gente conseguir incluir o Fábio aí também, Luciana? Pode mandar no meu WhatsApp aqui também, se quiser.
Bom, mas começando assim o assunto, a gente está aqui pela Semana do Sono, da ABS. Vamos falar hoje sobre ronco. O que é que a gente pode fazer para tentar ajudar o paciente com ronco, dar algumas dicas. O Fábio está respondendo aqui. Enquanto eu respondo o Fábio, obrigado, Geraldo, por ter aceitado. Não sei se a gente já tinha tido um evento assim acadêmico juntos, senão vai ficar marcado aqui falando de uma coisa que é marcante, tanto para mim quanto para você. Sim. Eu que já aprendi tanta coisa, vim para dentro do otorrino por sua causa e já fui seu paciente de ronco, inclusive. E agora estamos aqui falando sobre isso. Um prazer, brigadão por ter aceitado. Eu queria que você se apresentasse enquanto eu tento falar com o Fábio. Beleza. Eu que agradeço, Davi. E para mim realmente é um super prazer estar aqui hoje junto contigo, né? Tem gente que sabe, mas tem gente que não sabe que o Davi é meu primo, na verdade. E há uns anos atrás, quando ele estava terminando o curso de medicina, ele queria fazer cirurgia, ele resolveu fazer um mês do internato dele aqui em Porto Alegre. E aí ele começou a gostar da otorrino, tal, voltou daqui, mudou de ideia, não era mais cirurgia, e aí foi fazer otorrino, fez otorrino em São Paulo, fez um curso, fez um fellow de cirurgia nasal em São Paulo, fez o curso do Instituto do Sono em São Paulo, se transformou num médico do sono. Então, otorrinolaringologista, médico do sono, e depois fez um fellow. Olha o Fábio aí, ó. Alguém trabalha aí de gravata aí no consultório. Deve estar bandeira amarela aí, bandeira. Aqui eu estou aqui no estilo bandeira preta. Aqui está bandeira roxa também, aqui no estado de São Paulo inteiro, né? O nosso roxo daí, o nosso é preto aqui. Bom, mas eu estava dizendo do Davi, daí o Davi fez o fellow dele em cirurgia crânio-maxilofacial e se transformou hoje em dia num dos colegas nossos mais completos dentro dessa área no Brasil, porque ele tem as 3 especialidades, né, que ele faz: otorrinolaringologia, ele é especialista em medicina do sono e é cirurgião crânio-maxilofacial. Isso dá uma visão assim muito completa de quem trabalha nessa área. Realmente é bastante bom. E fico contente de estar com o Fábio, agora que entrou aqui, né? O Fábio é um amigo também de muito, muito tempo, né? Eu estou ficando velho, isso que é o problema, né? Então, eu já estou com aquelas papos de começar a contar a história que eu ouvi esses meninos aí começando. E, na verdade, eu vi mesmo, né? Porque a minha ligação com ronco, na minha época de residência da faculdade, não tinha nada de ronco. A gente ouviu falar que fazia uma úvulo-faringoplastia e tal, mas era nada. Assim, um professor meu que fez aqui, durante a minha residência em Porto Alegre. Mas quando eu fui ser fellow nos Estados Unidos, eu fui fazer a área que eu gosto mais, que é a área de laringologia. E quando eu estava na Vanderbilt, naquele ano, começou nos Estados Unidos, por um cara lá da Vanderbilt, os procedimentos por laser no palato para ronco, a LAUP, né? Laser Assisted Vulvopalatoplasty. E era o cara chamado Jack Coleman que trouxe da França para os Estados Unidos esse procedimento. E eu vi ele fazer alguns casos lá, voltei para o Brasil em 96, e aí compramos um laser, comecei a fazer LAUP, e aí depois veio o negócio da radiofrequência, eu fui para Stanford tal, e aí acabei me integrando nessa área. Mas essa coisa né, participei com o Fábio de vários eventos. O Fábio, eu estou dizendo, eu vi esses meninos crescerem, né, eu era um menino um pouquinho mais crescidinho ainda, mas aí nesses anos todos essa turma aí está super bem. O Fábio, um super especialista, foi presidente do nosso departamento de sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. E bom, para mim é uma honra. Então, para me apresentar, eu sou primo do Davi e amigo do Fábio. Esses são os meus títulos aqui para hoje, para a nossa conversa.
Nada disso. Geraldo tá com falsa modéstia aí, né? Geraldo já tem uma experiência enorme. Inclusive foi meu médico do ronco aí que me ajudou por bastante tempo. Vou deixar o Fábio se apresentar também, Geraldo. E aí cada um coloca aí as suas... Né? Geraldo é do Rio Grande do Sul, médico otorrino também, o chefe lá da Santa Casa e professor da Federal, nosso ex-presidente mais recente aí da ABURL, então não faltam predicados, ele está com falsa modéstia aqui. Tá? E é um cara extremamente bacana, com boa fluência e um médico fantástico. E o Fábio, agradecer você, velho, de última hora aí, mas eu acho que vai ser um bate-papo legal, são coisas bem simples que a gente vai falar assim, sobre ronco na medida do possível, né? O Fábio também eu admiro muito, sou muito fã, minha tese de conclusão ali da especialização em sono, no Instituto do Sono, lá em 2008, foi baseada nos seus trabalhos, Fábio, sobre escleroterapia de palato. E muito obrigado por ter aceitado. Pode dar depois da dificuldade de entrar aí, fiquei até com medo, dê o seu oi aí para a galera. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Perfeito. Eu tive que mudar, eu estava tentando entrar pelo computador, aí estava dando algum problema, mas aí eu consegui entrar pelo celular, aí deu certo. Bom, primeiramente dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Para eu me apresentar, eu posso falar também que eu sou amigo dos dois, já estaria bem apresentado, mas assim, eu sou uma pessoa que sou apaixonado aí pelo sono, né? Tanto pelo otorrino como pelo sono. Estudei toda minha tese de doutorado, né? Foi com a injeção roncoplástica, que eu acho que é o que me deu um pouco mais de projeção aí dentro dessa área do sono. E eu comecei a estudar sono numa época que o otorrino não estava muito... Assim, a gente tinha poucos otorrinos até então, como o Geraldo falou muito bem. Antigamente a nossa visão sobre sono era muito limitada, né? Eu fiz residência, eu terminei minha faculdade em 98, eu terminei a residência em 2001 para 2002. E a partir daí eu comecei a me interessar bastante pela parte de sono, acabei fazendo... a especialização em sono também, e justamente porque assim, a gente lidava muito com esses distúrbios respiratórios do sono, principalmente ronco e apneia do sono, mas a gente tem uma visão muito limitada, né? E eu quis aprofundar o conhecimento realmente dentro dessa área, e para isso a gente acaba estudando todos os outros distúrbios do sono, né? Mas a gente como otorrino, a gente acaba focando muito nessa parte dos distúrbios respiratórios. Então, acho que dentro de todo o escopo do sono, o que eu mais acabo estudando mesmo essa parte de ronco primário e apneia obstrutiva do sono, e é o que a gente acaba nos congressos, né, tanto de otorrino como de sono, a gente acaba sempre discutindo, né, e de certa forma aprimorando o nosso conhecimento. E então eu sou um apaixonado por essa área, assim como vocês, e quando o Davi me convidou para participar, eu já consegui mudar minha agenda aqui para a gente poder fazer esse bate-papo e poder, inclusive, orientar, né, a população, pessoas que estão assistindo. Acho que é muito bacana tudo isso. Parabéns, Davi, parabéns, Geraldo, parabéns para a ABS pela campanha. Acho que essa iniciativa de falar sobre sono para a população é sempre ótimo. Eu estou em Sorocaba, em São Paulo, né, coordeno o serviço de residência aqui, trabalho em São Paulo também algumas vezes por semana, mas eu, na medida do possível, eu sempre tento, agora na Semana do Sono, também tentar orientar a população, apesar da época super difícil que a gente está vivendo, né, porque assim, às vezes a gente até fica meio... não sei como dizer, mas a gente, por conta da situação aqui em Sorocaba, em São Paulo, a situação da pandemia está bem complicada, às vezes a gente até fica, é difícil para a gente falar de outro assunto, né? Assim, a gente fica muito focado na situação da pandemia, mas eu acho que o sono, inclusive para o nosso sistema imunológico, né? Inclusive para que a gente tenha uma resistência boa para superar essa pandemia aí, o sono é sempre importante, né?
E como mudou, né, Fábio? Assim, as queixas relacionadas ao sono durante a pandemia, com nada relacionado com o ronco nesse caso, mas a ansiedade, a sensação de incerteza que o mundo vai e as pessoas individualmente sentem, modificou muito o sono das pessoas durante essa pandemia. Isso a gente vê no consultório, assim, queixas, e se a gente perguntar, é quase todo mundo. Né? Se é espontâneo, às vezes a pessoa diz, meu sono alterou e tal, mas é uma das coisas que realmente, eu acho que essa semana do sono é especial esse ano também por isso, sabe? Porque o distúrbio que a pandemia está causando na vida das pessoas também está repercutindo de uma forma significativa no sono. Sem dúvida. Super verdade, super verdade. Mas eu vou aproveitar vocês aqui, a ABS está de parabéns, toda a diretoria, pela organização dessa Semana do Sono. E o staff da ABS, Lígia, Luciana, César, Isabel, todo mundo, em como se conseguiu, a gente está acostumado durante a Semana do Sono ir para a rua, né, para falar com a população, com os pacientes. Esse ano estamos aí numa campanha toda virtual, usando esses meios que alguma coisa de bom que a pandemia tenha trazido para a gente, talvez seja esse processo mais acelerado da gente estar por aqui trocando essas ideias, essas informações, né? Então é isso, hoje a gente vai falar de ronco, muita live, muito webinar aí, talvez seja pouco tempo, mas minha ideia, o ronco, ele é muito, muito prevalente. Não sei se, né, claro que no consultório de vocês chega muito, mas eu queria dar um exemplo bem prático, um paciente que eu tenho visto cada vez mais, e aí eu vou falar um caso clínico para a gente tentar ilustrar e ver o que é possível ser feito em determinadas situações de ronco. Eu tive uma paciente que eu atendi recentemente, assim, ela veio com essa queixa de ronco, ela tinha sintomas de rinite alérgica também, nariz entupido, usava vasoconstritor debaixo do travesseiro, assim, para dormir, e acordava à noite com o nariz super entupido. Não tinha queixas de sonolência, uma pessoa super ativa, até médica ela, não tinha nenhuma comorbidade, nunca tinha feito nenhum tratamento para o ronco. E 2 detalhes é que ela tinha recentemente se separado, saído do relacionamento dela, então vinha, né, numa rotina um pouco diferente, e começou a ter situações um pouco constrangedoras com o ronco dela, uma com um futuro pretendente, digamos assim, e a outra numa viagem com as amigas, que a amiga passou a se queixar e não queria ficar no quarto, e não sei o que, aquela coisa. Chega esse paciente para vocês assim no consultório, e o motivo principal da consulta dela era assim, eu vou ter uma viagem num feriado, eu quero resolver esse ronco até o próximo feriado, que era em menos de 30 dias. Tá? Então, o que é que você imagina, Geraldo? O que é que você pode fazer por essa pessoa assim, que chega no seu consultório? Isso é super comum, né? É uma queixa extremamente comum, assim, me veio aqui, falando dessa história, já me veio uns 2 ou 3 pacientes, assim, que eu tenho uma memória viva. Uma foi uma situação exatamente igual, era uma moça que estava se separando do primeiro casamento e entrando de novo com novos relacionamentos, e ela veio consultar comigo exatamente por isso, porque ela tinha um novo namorado, que o namorado ele trabalhava numa multinacional e ele precisava viajar toda a América Latina. E convidava ela praticamente a cada semana para fazer uma viagem para algum lugar. Um dia era para a Colômbia, um dia era para o Peru, um dia era para a Argentina, tal, pelo trabalho dele. E ela já tinha sido convidada pelo menos umas 6 vezes e ela não tinha aceitado nenhuma das viagens pelo constrangimento em relação ao ronco. Então isso é muito mais comum do que a gente possa pensar. E eu acho importante isso que tu falou, Davi, assim, uma pessoa jovem, sem comorbidades, uma mulher que não chegou na menopausa ainda, jovem, ou seja, ela teria tudo para não roncar mais ronca. Né? Então, a gente tem que saber o porquê que ela está roncando. Tem essa história de rinite alérgica,
Eu não sei como é que ela é em termos de índice de massa corporal. Ela é obesa? IMC não é 28. 28. IMC 28, 38 anos. Realmente não estava na menopausa. Então, bom, então essa é a primeira, assim, a gente vai tentar ver o paciente sempre, né? Nós somos otorrinolaringologistas, mas nós temos um paciente inteiro na nossa frente, a gente tem que ver exatamente as comorbidades, a gente tem que ver essa pessoa como um todo. Então, ela está um pouquinho acima do peso, digamos assim, mas para o final de semana ela não vai conseguir perder esses quilos, é certo. Se ela não ganhar, já estamos no caminho, né? Bom, então assim, uma das coisas que eu costumo perguntar para essas pessoas é se, porque o peso é uma baita discussão, talvez a gente vá conversar um pouquinho sobre isso, né? O quanto o peso é efetivo, baixar o peso, mas tem algum tipo de paciente que eu acho que é efetivo, que é aquele que engordou e roncou, né? Nessa idade. Então, quando ele tem essa relação, olha, eu estava super bem, mas parei de fazer exercício agora na pandemia e tal, e aí ganhei 5 quilos, e aí comecei a roncar, esse tem uma chance boa de diminuir o peso, mas não vai ser num final de semana, né? Mas eu acho que na história dela tem uma coisa importante aí, que é essa história do nariz, da rinite alérgica, do nariz obstruído. A gente precisa de um bom nariz para dormir bem, né? E a gente precisa de um nariz funcionante, onde passa o ar, isso... Nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas basicamente quando a gente força a respiração nasal, a gente faz uma pressão negativa lá na rinofaringe também, e isso pode provocar durante o sono a vibração do palato e das estruturas da faringe, eventualmente baixas, provocando ronco. Então ter um nariz bem funcionante é uma coisa boa. Vou deixar o Fábio falar um pouquinho, senão eu falo muito tempo aqui. Instagram tem que ser meio rápido, né? Não é palestra. Obrigado, Geraldo. Na verdade, eu concordo com tudo que você colocou. Eu acho que esse tipo de paciente chega para a gente mesmo. Eu já tive vários casos, né, tanto do sexo feminino, sexo masculino, desses pacientes que às vezes estão incomodados com o ronco, com esse constrangimento, né, ou de dormir com a pessoa, o pretendente aí, ou mesmo de viajar com os amigos e os amigos, ninguém quer dividir quarto com a pessoa por conta do ronco, né? Aquela história. Eu acho que tudo que foi colocado, né? A questão da menopausa é super comum, né? Mulher, quando entra, às vezes a mulher nunca roncou, daí entra na menopausa e começa a roncar. Isso é uma queixa bem frequente, a gente constata bastante. No caso dela, não está nessa faixa etária, mas às vezes eu até já peguei casos de pacientes que entraram precocemente na menopausa, né, ou que fizeram esterectomia ou forectomia e acabaram entrando precocemente na menopausa. Então, acho que sempre é válido perguntar sim, assim como a questão do ganho de peso. E uma coisa que me preocupa nesse caso é exatamente essa questão do nariz, do uso de vasoconstritor, né? Isso é um grande problema que a gente tem. Tem pacientes que se tornam dependentes realmente do vasoconstritor e começam a usar cada vez quantidades maiores do vasoconstritor. E a gente sabe que dependendo da dose, da quantidade, além disso causar uma rinite medicamentosa, isso aumenta inclusive o risco da pessoa ter uma arritmia noturna, né? Se for uma pessoa, por exemplo, que já tem uma apneia do sono, que já é um fator de risco, e ainda ficar usando o vasoconstritor, então o risco dessa pessoa ter uma arritmia, um problema assim, é muito alto, né? Então, eu acho que assim, aqui no caso, primeira coisa, né, que a gente precisa frisar bem para todo mundo que está assistindo, que assim, apesar da queixa ser o ronco, ela não tem outras queixas, não tem sonolência diurna, é sempre importante a gente afastar que essa pessoa tem uma apneia do sono, porque também não é incomum de a gente chegar ao paciente com queixa de ronco, exclusivamente, sem sonolência diurna, fala que a qualidade do sono é boa, e quando você faz a polissonografia, às vezes o índice de apneia e hipopneia da pessoa é 42, entendeu? Então, não existe essa correlação do quadro clínico com o que a gente enxerga na polissonografia. Por isso que a primeira coisa, assim, para tratar, a gente precisa primeiro de um diagnóstico. Se for ronco primário é uma coisa, se for a apneia do sono, a gente tem que ter um cuidado ainda maior. Falhou aqui, vocês estão me ouvindo? Não, tá perfeito. Ele corta a imagem, é esperto, ele corta a imagem um pouquinho se a internet fica ruim e deixa o áudio. É inteligente. Legal. Mas assim, legal, eu acho super assim, de início, eu acho que são essas minhas observações aí também para não me estender. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, assim, vamos, é bate-papo, né, Davi?
Claro, claro. Tá? Então, assim, vamos dizer, se ela não usa vasoconstritor tópico, vocês acham que para o final de semana é uma boa ideia, uma mulher jovem, saudável, é uma boa saída usar o vasoconstritor tópico para ela passar o final de semana com o namorado? O que vocês acham? Do Geraldo, para mim, cortou aqui agora. Escutou? Então, eu perguntei, Davi, para vocês, se vocês acham uma boa ideia, se ela não usa vasoconstritor tópico, ela usar o vasoconstritor tópico para fazer essa viagem do final de semana. Ela pode passar melhor? O que vocês acham? Como teste terapêutico, digamos assim, nesse período? Sim, eu acho que sim. Assim, se for super restrito, eu acho que vale super a pena, né? Restrito. Mas nesse caso, ela já fazia uso abusivo. E acordava, o que é comum, né? O efeito rebote da vasodilatação. Ela acordava pior, o nariz trancado, e aí usava, tirava debaixo do travesseiro. O que me preocupa é assim, as pessoas, o sorinho, eu uso só o sorinho de nariz, doutor. Eu uso só o sorinho de nariz. Isso que o Fábio falou é perigoso, né? Mas eu gosto do teste terapêutico assim, num final de semana, numa situação eventual, eu gosto. Não sei você, Fábio. Eu tenho um pouco de cuidado, sabe, com isso, porque na prática, o grande receio que eu tenho é que esses pacientes, o vasoconstritor, de fato, ele melhora, né? Assim, para quem tem uma hipertrofia de corneto, você coloca lá o vasoconstritor, ele vai melhorar a permeabilidade nasal, mas assim, é uma droga que acaba sendo muito ingrata do ponto de vista, tem muitos pacientes que se tornam dependentes, né? Então, eu particularmente, eu não gosto muito de usar, a não ser que seja uma pessoa extremamente esclarecida, que vai usar pontualmente num quadro, vamos supor, tá resfriado, vai usar só naquele período estrito, mas eu tenho muito cuidado. Às vezes até eu prefiro, se eu constato, por exemplo, que o paciente tem uma rinite, tem um problema nasal e que tem ali uma hipertrofia de corneto, às vezes até eu prefiro usar ou um corticoide nasal durante uns dias, já alertando o paciente que vai demorar uns dias até aquilo fazer um efeito, do que usar o vasoconstritor por conta dessa questão da rinite medicamentosa. Então, eu uso com receio. E a outra possibilidade também, quando a gente constata que é um paciente que pode ter algum problema de válvula nasal, é de a gente usar algum tipo de dilatador nasal. Né? Aí sim, aquelas tiras, né, respire melhor, ou mesmo aqueles dilatadores de silicone que você pode colocar. Se eu constato que é um problema de válvula, esse teste também é uma coisa que às vezes eu faço. Porém, eu diria que assim, é menos de 5% dos casos o problema vai ser de válvula nasal. Né? Então também é uma coisa que não dá para generalizar, para achar que vai tratar todo mundo dessa maneira, né? Bom, eu concordo com você, eu fiz a pergunta e concordo, sim, né? Mas eu acho que numa paciente jovem, claro que essa aí usava, né? Mas um paciente que não usa, para mostrar às vezes o resultado, testar o resultado se o nariz está sendo importante, eu acho legal usar um final de semana, 2, 3 dias, usar o vasoconstritor, às vezes até por via oral, a gente pode usar um descongestionante por via oral. Que aí, inclusive... Perfeito, Geraldo. Inclusive, ainda uma coisa que eu costumo fazer, quando eu faço por exemplo, esse tratamento nasal, seja com corticoide, com dilatador ou mesmo com vasoconstritor, eu gosto de comparar como que estava o ronco antes e depois. E eu tenho usado bastante, vocês também, eu acredito, os aplicativos, né, o SnoreLab. Então, uma paciente assim, por exemplo, eu quero saber primeiro, ela está falando que está roncando bastante. Então, para mim, é muito mais objetivo se eu peço para ela gravar ali o ronco com o SnoreLab, e às vezes eu faço isso, eu falo, olha, usa primeiro, antes de você começar a tratar o nariz, grava uma noite e depois usa o medicamento e grava outra noite, para eu ver se dá diferença com o tratamento nasal no ronco dessa pessoa. Vocês fazem isso também? Perfeito. Eu ia passar para esse um tópico nariz, a gente já sabe que é bem importante. Eu vi que tem bastante pergunta aqui, se corticoide pode usar, se não pode, se é descongestionante. Vamos ver se sobra um tempinho para as perguntas aí no final. Mas como o Fábio tocou nesse ponto aí do diagnóstico, do aplicativo,
eu acho maravilhoso, já usei assim comigo e em situações muito pontuais do SnoreLab, mas eu na prática clínica não consegui. Fiz para alguns pacientes de procedimento palatal, mas não tenho. Não sei o Geraldo, antes de passar a palavra para ele. Eu não tenho também. Eu gostei de escutar. Fábio pode reportar isso aí. E Fábio tocou também num ponto sobre a polissonografia na questão do diagnóstico. Paciente com ronco, sem sintoma. Vocês acham importante? Vocês têm feito politipo 1 para esse paciente? Acham que é válido alguma monitorização simplificada? Geraldo? Eu acho super válido, mas eu acho que também é uma discussão filosófica daí, de que a gente entra nas coisas dos laboratórios. Vocês têm laboratório, eu já tive laboratório de sono e tal. Então, eu numa paciente assim, sem comorbidades, sem queixas diurnas significativas, sem que alguém evidencie quem dorme do lado do companheiro apneia, jovem, sem... Eu, sinceramente, eu não solicito em todos os casos isso aí. Claro que o Fábio falou super bem. A gente pode, eventualmente, encontrar alguma surpresa de ter uma paciente com 42 de índice de apneia e hipopneia. Mas eu acho que a gente vai para um outro nível de acompanhamento, que serão através dos aplicativos dos wearables, né? Eu acho que bem em breve a gente vai estar chegando nisso, que vai facilitar muito a vida, especialmente dos pacientes, né? De poder fazer esses diagnósticos de uma forma. Porque com todas as críticas, né? Quem está aí nos assistindo e não sabe o que é uma polissonografia, é um exame que a pessoa vai para o laboratório, coloca um monte de eletrodos na cabeça, no coração, na boca, no nariz, e tem que dormir com aquela parafernália toda. O que a gente sabe que não é o sono normal da pessoa. Então, estão se desenvolvendo no mundo vários aplicativos através de wearables, né, esses relógios, seja lá, outros mecanismos de fazer a relação. E aí, então, eu acho que a gente em breve, e a gente tem um amigo de todos aqui, o Fábio, que mora nos Estados Unidos, o Fábio não, o Robson. Isso, o Robson Capaz. O Robson trabalha muito com isso, já nos mostrou em vários eventos esse tipo de Fábio, usa... Então, Davi, a minha conduta é a seguinte, em relação ao tratamento de ronco. Como eu falei, eu sempre quero ter um diagnóstico no caso, até para excluir, se é um paciente roncador, para excluir que ele tem um distúrbio respiratório do sono. Porém, eu acho que assim, tem alguns tratamentos que a gente até pode tentar fazer uma prova terapêutica sem a necessidade, né? A gente sabe a dificuldade que é muitas vezes para um paciente conseguir fazer uma polissonografia, ainda mais se for um paciente do SUS, né? A gente sabe a dificuldade que existe. Então, eu acho que assim, por exemplo, se eu vou tratar o nariz do paciente, um paciente que tem rinite e está roncando, se eu vou tratar o nariz dele com qualquer medicamento nasal, claro que não tem necessidade de eu fazer uma polissonografia para fazer um tratamento assim. Até mesmo se é um paciente que tem uma rinite, um desvio de septo obstrutivo, que eu estou vendo, ele tem obstrução, ele tem queixa e ele ronca, eu não preciso necessariamente de uma polissonografia para eu operar o septo desse paciente, para eu melhorar o nariz dele, né? Eu sei que melhorando o nariz eu vou estar melhorando a qualidade do sono e melhorando a qualidade de vida. Então isso é uma coisa. Agora, se eu me proponho a fazer um tratamento para o ronco ou para a apneia, aí para mim é imprescindível eu fazer um estudo do sono, né? O ideal é uma polissonografia, mas a gente sabe que isso está mudando. Hoje em dia a gente tem aparelhos tipo 2, tipo 3, tipo 4, né? Estudos do sono simplificados, que em alguns casos específicos podem ser utilizados dependendo da situação. Então, assim, o ideal, polissonografia tipo 1. Alguns casos específicos, como esse, que a queixa é só de ronco, não tem outras queixas, eu até poderia fazer um estudo tipo 3, porém, você sempre fica com o pé atrás, porque se você faz um estudo tipo 3 e vem negativo, né, você não tem como ter certeza absoluta de excluir que esse paciente tem apneia, porque você não monitorizou o sono, você só monitorizou o tempo de registro, o tempo de monitorização, não o tempo total de sono.
Então, é assim, a gente sabe que isso tudo, como o Geraldo falou, está mudando. Os estudos do sono mais simplificados estão ganhando cada vez mais espaço, assim como os aplicativos, os wearables. Eu acho que isso vai mudar. Mas hoje ainda. Então, Voltou, Davi, aí agora. Voltei. Caí, voltei. Internet tá aí. Só vou mandar um abraço aqui, o Thiago Bezerra aí está nos assistindo, Paulinho Peraz está nos assistindo, os amigos estão aí. tem bastante, estou vendo vários amigos e amigas aqui. Aí, quem não viu também, um abração para todos aí, viu, pessoal? Muito legal de estar vendo essa turma Vocês toda aí. Vocês têm moral. Tem muita gente conhecida, né? Agora estou dando uma geral aqui, tem um monte de gente conhecida mesmo. Legal. Legal, às 16 horas, né? Estamos com uma galera boa aí. Graças à pandemia, com certeza. Hoje, normalmente, quinta-feira é meu dia cirúrgico, o dia inteiro. Os centros cirúrgicos estão todos fechados aqui, a gente está praticamente há um mês. Agora, e vai ficar bastante tempo ainda, né? Infelizmente. Eu tenho cirurgias marcadas para a semana que vem. Eu liguei ontem para o hospital, por enquanto está mantido. Quero ver se eles vão... Porque a situação está bem séria aqui. Para vocês terem uma ideia, Moinhos de Vento, um dos nossos grandes hospitais aqui, o Davi trabalhou muito lá no Moinhos de Vento quando esteve aqui em Porto Alegre, é um hospital com o melhor hospital, hoje em dia está no ranking o segundo melhor hospital do país, tem aproximadamente 500 leitos, 260, 270 só para Covid. Nunca aconteceu isso, de ter mais da metade de um hospital só com uma doença. Isso aí envolve leito, os 500 envolve leito obstétrico, pediátrico, ou seja, se a gente for pensar em leito, tirando os obstétricos, deve ser 70% da capacidade do hospital com uma doença só. Mas isso é no país inteiro, né? Aqui está crítico também. São Paulo, interior, capital, está bem sobrecarregado também. Vamos lá, vamos ver se chega essa vacina e a gente volta à normalidade. Deixa eu perguntar, vocês têm alguma experiência, acham que vale a pena fonoterapia nesse tipo de paciente, exercícios? Agora a gente tem os aplicativos de exercícios aí também, né? Tudo por aplicativos. Acham que funciona? Tem usado nos seus pacientes? Eu não tenho experiência, eu confesso que eu não tenho experiência. Fonoterapia, tem alguns pacientes que já vieram com fonoterapia. Nós temos uma fonoaudióloga na nossa clínica que é espetacular, a Maria Elza, e fez para alguns pacientes, mas eu não tenho como medir assim, o resultado, porque é aquela coisa hoje em dia todo mundo já sabe o que é um estudo observacional, né? Então eu tenho uma sériezinha de casos pequenos, observacional não é comparado com nada. Então eu não posso dizer que... Eu acho que é uma alternativa quando às vezes o paciente tem uma característica sem outras alterações anatômicas significativas, eu acho que é uma possibilidade. Dos aplicativos eu não tenho experiência dos exercícios com aplicativo. Fábio. Luciana, estudante lá de Recife, está ouvindo a gente aí, depois se ela quiser digitar alguma coisa sobre os aplicativos, ela é fome de bucheiro. Davi, eu acho que é assim, paciente que chega com queixa de ronco, né, depois que você já tem um diagnóstico, vamos falar de um paciente com ronco primário, né, esse paciente, eu gosto sempre de conversar com ele e expor as possibilidades, né, eu acho que assim, na medicina, cada vez mais a gente tem usado esse conceito de medicina de precisão, né, de envolver o paciente na decisão do tratamento. Então, eu gosto de explicar para ele todas as possibilidades, seja com a fonoterapia, né, a terapia miofuncional, seja com
o uso de aparelho intraoral, de avanço mandibular, seja com os procedimentos que a gente pode fazer no palato, né, ou outros procedimentos que podem ser feitos na faringe. Então, assim, depende muito do perfil do paciente. Na minha experiência, eu converso com o paciente e explico as possibilidades e tento saber o perfil do paciente para entender para qual caminho a gente vai. Na minha experiência, a fonoterapia funciona bem naquele paciente que é disciplinado. Paciente que é disciplinado, que está afim, que tem esse perfil, ou principalmente, sim, paciente que tem bastante tempo, né, para fazer a terapia. Então, por exemplo, para mim, o melhor fenótipo de paciente roncador para fazer fonoterapia é aquele paciente idoso, aposentado, que está roncando e está se queixando do ronco, e que muitas vezes não tem outras queixas importantes, não tem uma apneia do sono importante. Esse paciente, ele funciona, vai muito bem com a fonoterapia, porque além daquilo ajudar na musculatura, acaba até sendo uma terapia ocupacional para ele. Ele tem lá aquele compromisso de ir na fono, de fazer as sessões. Então, eu acho que se encaixa perfeitamente. E geralmente é aquele paciente, muito já não tem dente, então não dá para usar aparelho intraoral, né? Então, para esse perfil de paciente, para mim, funciona muito bem a fonoterapia. Existem, né, os aplicativos, o AirRegime, que é do nosso colega, o Carlos O'Connor, lá da Espanha, que é exatamente isso, né? Ele fortalece a língua, o paciente pode fazer em casa, mas na minha experiência, eu sempre prefiro encaminhar para uma fono, porque é alguém que vai estar acompanhando o paciente. Quando você deixa isso para o paciente fazer por conta dele, nem sempre funciona tão bem. Então, eu particularmente, eu acho que quando eu encaminho para a fonoterapia, eu prefiro encaminhar para uma profissional que vai fazer esse acompanhamento. Eu acho isso também. Acho que, assim, todos os pacientes que pudessem fazer exercícios de fonoterapia deveriam fazer. O problema é conseguir que o paciente faça. Aí é que eu acho que vem a fono é indispensável para o otorrino, então, mas esses aplicativos talvez consigam capturar esse paciente, interagir assim, com os joguinhos de celular e tal, com recompensa. Minha esperança com relação aos exercícios de terapia miofuncional vai nesse sentido aí. O que eu ia brincar com o Fábio é que paciente comportado, que segue tudo, melhora com tudo. Não é só esse tipo de tratamento, né? Porque, na verdade, isso é uma das coisas que a gente provavelmente vai falar um pouquinho, já podemos falar um pouco agora, que é essas coisas ambientais também, do tratamento comportamental. Quer dizer, então, o controle do peso, o uso de bebida alcoólica, o uso de medicações que eventualmente possam piorar o ronco. Então, o que eu costumo dizer para esse tipo de paciente, e eu tenho uma outra frase que ela não é bem verdadeira, mas eu acho que serve um pouco. Quando a gente tem certeza que um paciente tem ronco primário, a gente pode passear pelos vários tratamentos, porque a gente tem uma certa liberdade de que o paciente não está com uma doença que o coloca em risco de sua saúde geral, que a gente sabe que pode evoluir, mas dá para a gente jogar com várias situações de tratamento. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e aí a gente pode também ir testando algumas coisas. Mas eu acho que essa coisa que eu costumo dizer para os pacientes é o seguinte: mas eu vou sábado à tarde, eu tenho um churrascão e comprei 30 litros de chopp para tomar com meus amigos. Eu disse: o que vai acontecer à noite? Vai roncar, não adianta. Então, relaxa, liga o botãozinho aquele do F e ronca, sabe? É isso que vai acontecer, porque não tem como a gente fazer, a gente está falando do comportamento, né, dos pacientes. Mas então, esse é o grande viés, Geraldo. Esse é o grande viés dessa paciente, é que justamente nos períodos, no dia a dia e tal, ela não ronca muito. Só que nos finais de semana, nos feriados, nas viagens com as amigas, tem o viés do álcool e aí a coisa piora. E é isso então, aí, Davi, sabe que para essa paciente, no caso, eu não sei se você ainda vai falar da anatomia dela, vai falar outras coisas ou não? Podemos passar por esse ponto. Até porque a gente tem mais 15 minutos. Eu vou
passa muito rápido, né? Passa muito rápido. Sabe que assim, ó, duas coisas que o Geraldo aí falou. Primeiro, geralmente o paciente que ronca, principalmente o paciente com apneia do sono, ele é o contrário disso que eu falei. Ele não é o paciente disciplinado, ele é aquele paciente que ele não quer emagrecer, ou fala que não consegue emagrecer, ele não quer parar de beber, ele não quer fazer nada, ele não quer usar CPAP, ele não quer usar aparelho intraoral, ele fala que incomoda e tudo, e ele quer que você resolva milagrosamente o problema. Ele quer, transferir o problema dele para você, né? Então, assim, primeira coisa, a gente tem que... Eu sempre falo para o paciente, olha, eu estou aqui para te ajudar e tal, eu vou fazer a minha parte, mas você tem que fazer a sua. Se você não fizer a sua parte, não tem como fazer nada. Fábio, eu vou fazer só um parênteses, eu vou dizer. Talvez tenha, não sei se tem algum paciente meu aqui, mas essa é a conversa que eu faço com todo paciente. O Davi foi meu paciente. Mas a conversa que eu falo com o paciente, aí da apneia, né, o paciente com apneia. Eu acho que tem uma situação que não é que eu transfiro, essa coisa que a gente falou, que a gente compartilha as decisões com os pacientes. Eu acho que é a coisa mais sábia da medicina moderna. Nós não somos deuses e o paciente também não é um que não sabe nada. Ou seja, o paciente hoje em dia se informa, o paciente lê o Google, o paciente sabe de um monte de coisas. Então a gente, numa conversa, eu acho que esse paciente com apneia do sono, não é que eu acho que ele seja, digamos assim, rebelde, nada. Eu já, nesses anos todos, eu identifico duas categorias de pacientes. Isso eu falo para os pacientes, exatamente como eu estou falando para vocês agora. Existem duas categorias de pacientes. Um paciente que entende que tem uma doença e outro paciente que não entende que tem uma doença importante. Aquele, não, eu estou aqui porque a minha mulher, meu marido diz que eu ronco e meu filho diz que eu ronco. O cara talvez não quisesse nem estar no consultório. Nem estar no consultório. Então ele está ali, como o Fábio falou em outras palavras, transferindo o problema para a gente. Que eu acho que é um problema de foco. E eu falo isso para os pacientes na tentativa de fazê-los ter o foco do tratamento. Aquele paciente que entende que tem a doença, ele sabe que ele tem que lutar contra aquela doença. E aí, não é fácil, muitas vezes, adaptar um CPAP não é fácil, fazer uma cirurgia não é fácil, mas quando ele tem o foco da doença, ele vai aceitar e ele vai ir atrás com todas as dificuldades do tratamento. Quando ele não coloca esse foco, ele vai ficar chateado com o CPAP, ele vai detestar a cirurgia, ele não vai querer ir para o hospital, não vai querer fazer absolutamente nada. Então eu acho que é uma questão, se a gente consegue passar esse foco para o paciente, que o foco é na doença, e não nas outras coisas que estão junto com ela, o CPAP, o aparelho intraoral, seja lá a fonoterapia, seja lá a cirurgia, seja lá o que for, eu acho que isso faz toda a diferença. Continua aí, Fábio, só queria interromper para falar isso aí. Não, eu só ia falar do caso que o Davi citou, assim, dessa urgência também, que alguns pacientes ele quer ser tratado para ontem, né? Eu quero tratar agora, não. E às vezes ele atropela isso e fala, não, ó, você vai ter que fazer uma polissonografia. Ah, não, doutor, já quero tratar. Não, peraí. Então, é exatamente isso que o Geraldo falou. Primeiro a gente tem que saber diagnosticar o problema, daí a gente vai tratar. Mas uma coisa que eu acho que pode ser feita, por exemplo, num caso assim, vou viajar daqui 3 semanas, estou roncando, eu preciso parar de roncar em 3 semanas, ou preciso melhorar meu ronco. Então o que eu faria? Eu trataria o nariz, claro, examinaria, trataria o nariz adequadamente, com um corticoide nasal ou qualquer outra medicação, se ela tiver uma rinite. Isso eu acho que pode ajudar um pouco. Uma outra possibilidade, que daí teria que ser muito bem conversado com ela, eu falo, olha, a gente pode fazer um teste, a gente conversa com um dentista especializado para fazer um daqueles aparelhos Boyle and Bite, que você vai avançar a mandíbula. Seria até um teste terapêutico para ver o quanto avançando a mandíbula dessa paciente a gente poderia ter uma melhora do ronco. Então, acho que assim, nesses casos a curto prazo, a gente poderia tentar fazer algo provisório desse tipo, mas salientando para o paciente que depois daquilo ela vai ter que acompanhar com o dentista e fazer o estudo do sono, enfim, fazer todas as etapas sem queimar nenhuma etapa, né? Mas eu acho que assim, momentaneamente, uma possibilidade seria fazer esse teste com o aparelhinho Boyle and Bite somente de uma maneira bem transitória. Beleza. Bom, Tem até a gente está indo para os minutos finais já, tá, gente?
Estamos indo ainda talvez cruzou, a gente... Hein? cruzou fronteiras. Temos uma amiga aqui do Equador nos assistindo. Uau, tá vendo? Mais de 60 pessoas, show de bola. Tô bem satisfeito. A gente já está indo para as considerações meio que finais, assim. Eu vou ainda passar a palavra mais uma vez para cada um. Eu vou descrever o exame físico dela para que a gente entenda o que é uma paciente com um desvio de septo, um esporãozinho pequeno, muito pouco obstrutivo de um dos lados, é uma mega hipertrofia de concha inferior, palidez da mucosa, um pouquinho de secreção, coriza e hialina. Na uroscopia, ela tem uma relação de base de linha, classificação de Malampati 1:2, tamanho de amígdala também 1:2, os pilares posteriores ali bastante medializados, redundância de mucosa, e principalmente ali aquele web em volta da úvula, laringe sem alterações, certo? Eu queria saber de vocês, em último caso, sobre procedimentos palatais. Eu sei que os dois têm experiência com isso. Eu sou fã dos procedimentos palatais. Talvez a gente tenha que fazer uma live só disso, né? E aí depois eu passo e já fazendo as considerações, eu queria que o Geraldo falasse um pouquinho. Primeira vez que eu ouvi a analogia do tratamento dos distúrbios respiratórios do sono, o espectro clínico como um todo, aquela analogia com a doença coronariana, foi Geraldo falando, comentando sobre isso, né, dos passos, e aí a gente vai para frente. Fábio, você que é o expert dos procedimentos palatais aí, o que você acha? Pô, eu agradeço a homenagem aí, mas eu me considero um estudioso no assunto apenas. E, na verdade, assim, a injeção roncoplástica, que foi minha tese de doutorado, para quem está assistindo e não conhece, é uma injeção de uma substância esclerosante que a gente aplica no palato para causar um enrijecimento e uma diminuição da vibração. A gente sabe que a maioria das pessoas que roncam, aproximadamente 80%, segundo os estudos, o palato é o principal local de vibração. A gente tem 20% que pode ter participação de outros locais, base de língua, parede lateral de faringe, até epiglote, mas o palato é o principal local. Então, numa paciente assim, que você falou, o Malampati dela é bom, né? Um Malampati 1:2, tem a amígdala pequena, tem aquele web palatal. Eu acho que é uma paciente que poderia sim ter benefício com procedimento palatal. E aí, qual o procedimento? A gente tem vários, tem a injeção roncoplástica, tem a radiofrequência, a própria LAUP, que era usada antigamente, hoje em dia a gente não usa tanto. Tem o sling palatal, né, que é a apexia que a gente faz, tem várias técnicas, né, de você fazer essa apexia. E às vezes você pode inclusive associar com uma cirurgia nasal. Então, assim, teriam várias possibilidades num caso assim, se a paciente quiser. Agora, o que ela tem que saber, assim, não é imediato, né? Não é assim, vou fazer o procedimento agora e vou viajar daqui 3 semanas já vai estar imediato. Não. A injeção mesmo, por exemplo, a gente geralmente faz 2 ou 3 sessões até você ter uma melhora mais consistente do ronco. Já na primeira sessão pode ter algum benefício, mas não é uma coisa garantida, né? Eu acho que num caso assim, poderia ser uma possibilidade, sim. Agora eu vou deixar o Geraldo falar um pouquinho, como a gente está com pouco tempo, deixa o Geraldo complementar aí. A minha experiência maior sempre foi com a radiofrequência. Eu comecei com o LAUP lá no final da década de 90 ainda, depois também no final da década, início da década de 2000 ali, a gente começou com radiofrequência, a experiência é boa. Tem um paciente aí que se deu muito bem aí, teve um resultado super bom aí, está presente na live. E é um procedimento muito bacana. O grande problema desse procedimento, eu fiz em consultório, até muitas vezes é caro, porque né, cada peça daquela se transformou numa situação muito, muito cara. E como o Fábio falou, a gente precisa algumas vezes repetir 2, 3 vezes no palato para ter um resultado bom. O resultado é muito bacana, mas também não seria para essa paciente porque nos primeiros dias até piora pelo edema, piora um pouquinho o ronco. Então, acabaria com o final de semana dela viajando com o namorado de vez, né? Então, não daria, ela não poderia dormir, passaria 2 noites sem dormir. Mas são procedimentos realmente para ronco primário, com paciente com índice de massa corporal até
28 como ela. Procedimento muito, muito bom de fazer, com um resultado bastante bom. O que eu falei da analogia para o Davi, nem me lembrava que eu tinha contado para ele essa história, eu sempre falo isso às vezes nas aulas, né, que a doença é um contínuo, né? Quem tem uma doença cardíaca começa fazendo exercício, começa controlando a sua dieta, e a doença segue evoluindo por razões genéticas, por razões ambientais, porque a gente controla uma parte das doenças, a gente não controla tudo das doenças. E a genética continua. Então aí aquele paciente com tratamento só de cardíaco, assim, com dieta, exercício, não funciona. Daí ele começa a usar um remédio para hipertensão e tal. Daí ele vai adiante um pouquinho, mesmo com o tratamento ele piorou, aí ele faz uma angina, tal, ele põe um stent, aí daqui a pouco põe outro stent, daqui a pouco ele tem que fazer uma cirurgia cardíaca. Ou seja, por mais tratamento que esse paciente teve, ele pode avançar a doença. O distúrbio respiratório do sono, ele pode ser um contínuo também durante a vida. Ou seja, a pessoa começou a roncar, daí ela controla o peso, ela faz exercício, ela evita o álcool, mas a genética dela ou a anatomia continua. Aí ela faz um procedimento palatal. Aí passa um tempo, ela é obrigada a fazer, quem sabe, um procedimento palatal maior. Daí passa um tempo, eventualmente, a gente não está falando aqui de cirurgias esqueléticas e tal, e até que daqui a pouco não se pape e mesmo assim pode não ter aderência. Ou seja, então, a vida dessa pessoa muitas vezes vai evoluir a doença, e por isso que é super importante essas semanas do sono, porque as pessoas, os indivíduos, não só pacientes, indivíduos, entendam que isso pode ser um problema de saúde e que esses pacientes, como tem um cardiologista a vida inteira, vão ter que ter um otorrino a vida inteira, ou vão ter que ter um médico do sono a vida inteira para acompanhar esse tipo de problema. Não é uma doença que é como uma amidalite, que a pessoa vai lá, a gente dá um antibiótico, resolve a amidalite e pode nunca mais ter na vida. Essa não, é uma doença crônica e ela tem que ser encarada como uma doença crônica com várias apresentações. Perfeito, muito bom. Bom, já vão cortar a gente aqui. Tem muita pergunta, não deu tempo de responder. Eu prometo, eu respondo por direct, me mandem por direct, eu vou responder cada uma das perguntas que ficou pendente aqui na live. A live vai ficar salva também para ser gravada. Reforçando então que eu tinha prometido 5 passos que a gente passeou por aqui, que são diagnóstico correto, eventualmente com polissonografia, pensando nesse plano de tratamento ao longo do tempo, a importância de cuidar do nariz na questão do ronco, as medidas associadas de higiene do sono, de álcool, de perda de peso, etc. As terapias adjuvantes, aparelho intraoral e fonoterapia, terapia miofuncional, que podem também ajudar a melhorar, e esses procedimentos que, quando bem indicados, também podem ter uma boa indicação. Esses são os 5 passos que eu acho que a gente passeou um pouquinho, deu uma brifada aqui para os pacientes, os colegas que participaram, agradecer a todos que despenderam tempo aqui na frente da tela do celular, às 4 da tarde, parabenizar a Andréa, mandou os parabéns para a gente, mas a maior responsável por essas campanhas que a gente vem fazendo é ela, à frente aí da ABS e o nosso staff todo. Muito obrigado por essa semana do sono. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Fábio. Vou passar a palavra para um, para outro. Já deixo o meu abraço, meu agradecimento aí final. Podem cortar a gente aí a qualquer momento. Obrigado. Obrigado, Davi. Obrigado. Parabéns aí pelo evento. Obrigado, Fábio, aí, bater mais esse papo aí junto. A gente sempre aprende bastante nessas conversas. A gente se conhece há anos, fala dos mesmos assuntos há anos, mas esses assuntos vão evoluindo. Então, cada vez a conversa é diferente e sempre a gente aprende. Um abraço para vocês e se cuidem muito. Da mesma forma, se alguém tiver alguma dúvida específica para mim, é só mandar um direct aí que eu respondo. Fábio, abração. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Davi. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Parabéns para o pessoal da ABS aí pela campanha. Obrigado a todos que assistiram, que participaram. Eu também estou à disposição quando alguém tiver qualquer pergunta. E, assim, só reforçando o que o Geraldo falou no final, como a doença é uma doença crônica e é uma doença evolutiva, né? Eu sempre falo para os pacientes, se eu vou fazer um procedimento qualquer, seja um procedimento palatal, seja uma cirurgia maior,
Eu sempre falo para o paciente, a cirurgia é uma etapa do tratamento, para a pessoa não ter aquela ilusão de que vai simplesmente fazer um procedimento e nunca mais vai precisar cuidar de nada. Não. A cirurgia ela pode trazer benefícios sim, mas ela é uma etapa do tratamento. E esse acompanhamento é fundamental e antes de qualquer procedimento diagnóstico, como foi muito bem reforçado aqui. Então, obrigado a todos, um grande abraço, se cuidem e espero estar com você em outra oportunidade. Agora eu tenho que encerrar, só não sei como. Será que está todo mundo me ouvindo aí? O pessoal já está entrando.